depois. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute vulnerabilidade social por intermédio de narrativas literárias, né? Recentemente, dezenas de trabalhadores bolivianos em condições análogas à de escravo foram libertados na cidade de São Paulo. E os contratantes eram grandes redes varejistas de roupas. E esse é um assunto aí sobre vulnerabilidade que é bom de discutir ao lado do problema de uma sociedade complexa, né? Que envolve cotas como um modo de tentar resolver isso. Como é que vocês vê essa questão hoje? Aquelas situações assim que a gente já tem discutido muitas vezes aqui no programa, né? O subemprego, o trabalho infantil, né? São todas situações que estão bastante presentes na realidade brasileira. E que, eventualmente, quando são divulgadas na mídia, nos comovem. Mas é sempre uma comoção que me parece um pouco passageira. Né? Parece que nós temos uma lembrança muito curta para tudo e um compromisso muito curto com tudo. Tráfico de crianças. Tráfico de crianças, tráfico de órgãos, tráfico de mulheres. Né? Esses vulneráveis que estão em cada esquina e que a gente a cada esquina encontra. Vocês não acham também que o Brasil assim tem coisas tão paradoxais e um pouco fofas também, assim, um pouco gasosas ou líquidas, que é a proteção ao trabalho infantil, quando às vezes nem trabalho há. Se existisse Ministério Público do Trabalho na época que eu era criança, o meu pai teria sido processado várias vezes. Exatamente. Porque na agricultura... Porque na agricultura, às vezes eu era retirado com bilhete da aula, levava um bilhete para o professor dizendo amanhã ele não vai na aula porque vai ajudar na colheita ou na capina do arroz. Né? Se algum procurador do trabalho pegasse isso, meu pai e minha mãe estariam lascados. Não. Então tem um pouco também de um país de modernidade tardia das contradições que se estabelecem, né? Mas, enfim, eu tenho... o Estado, por vezes, lança mão de políticas criminais e acaba criminalizando pessoas marginalizadas, né? Ao invés de ele fazer políticas de cunho social, ele usa o direito penal. Que devia ser, como comumente, desde o primeiro semestre de direito penal se fala, a última ratio. Pois é, isso é uma ficção. É uma ficção, né? Porque não é a última ratio nesse contexto que tu mencionas, né? Ele lança-se mão dele já muito cedo, vamos dizer assim, antes de serem propostas políticas positivas, afirmativas aí, né? É que afora as condições de sobrevivência, né? Que implica alimentação, moradia, saúde, essas coisas, né? O que se passa é que, desde muito cedo, seja nos gregos, seja no que a gente sabe, o que dá para uma criança o acesso à condição de a sua dignidade? E há uma coisa que é absolutamente essencial. Os gregos chamavam paideia, né? E que a gente chama educação. A mim me parece que quando essas condições do acesso à educação, que é o meio, são os meios pelos quais o sujeito é capaz de ocupar um lugar reconhecido nesse tecido social, quando isso não é oferecido a uma criança, a vulnerabilidade se infiltra. Perfeito. Vocês não acham sobre vulnerabilidade nessa linha que um país como o nosso, quem tem condições deveria pagar a universidade pública devia ser para os vulneráveis, socialmente falando, em termos de hipossuficiência econômica, e não para quem tem um carrão e estaciona na universidade pública, porque não é uma perversa reprodução de uma dada sociedade que classe média, média alta, conseguem melhores colégios, por sua vez melhores vagas, e vão para a universidade pública, pago pelo resto da população, para que
continue esta mesma estrutura social? Sabe o que é mais interessante, Lene? É o Hã? seguinte, uma família de bem, de posses, né? Entenda-se aí de posses, Sim. né? Não coloca os seus filhos na escola do ensino fundamental, nem no ensino médio, em escolas públicas. É, Mas quando chega na hora da universidade, aí sim, isto. né? Quer dizer, é interessante a gente parar para pensar que no ensino fundamental, no ensino médio, essa população privilegiada não está nas escolas públicas. Mas vem exigir, quando se trata do ensino superior, o seu lugar na universidade pública. Né? Por quê? Até porque há uma qualidade de ensino aí que é diferenciada, né? No que é oferecido num nível e no outro nível. Em determinados setores, né? Eu acho que o ensino privado também, ou confessional, enfim, vai muito bem. Acho que também o custo empurra Sim. as mesmas classes média e média alta, porque algumas não querem pagar, algumas podem mudar o seu estilo de vida, também não vão querer pagar hoje uma pós-graduação, por exemplo. Quanto custa um doutorado numa universidade privada, Drayton? 70, 80 mil reais. Por aí, conforme a área. Ou mais. Ou mais, Ou né? mais, Ou é. mais. E se você fizer numa pública, você paga nada. E ainda ganha uma bolsa. É. E às vezes ainda ganha uma bolsa, porque é perversão, né? Aí é uma perversidade quase. Em termos, numa Sim. sociedade Sim. como a nossa, né? Não que não deva ganhar. Bom, e aí tem outro elemento também que é o quanto ganha um professor da escola no ensino fundamental e médio, Sim. na escola pública, e quanto ganha um professor no Da ensino escola. superior, né? Então, essa é uma disparidade muito grande no Brasil, né? Diferentemente de outros países como a Alemanha, onde a disparidade não é tão grande assim, né? Entre o professor da escola e a escola, tanto a escola lá, o ensino fundamental e médio como o ensino superior, tudo é gratuito, o Estado banca, mas não há uma disparidade tão grande como Tão grande. no nosso contexto. De É que, salário. é que uma amiga minha, alemã, veio me visitar no Brasil e ela me perguntava, mas com tantas possibilidades, como é que isso continua? Ela não entendia, não conseguia entender. Né? E será que nós entendemos? Né? Pois é. É, Eu gostaria de retomar um assunto, um tema aqui, para o fechamento do meu texto, se me permitem. Já mencionado pelo Mário e também pela Henriette, de alguma forma. Esse texto aqui é um poema em que um narrador descreve a situação das crianças. As crianças mesmas, elas não têm voz no texto. Então, é um narrador que fala por elas o que as apresenta. E no fim do texto, isso eu não tinha contado antes, essas crianças, elas pereceram. Mas nem é dito que elas pereceram. Só para linkar com um elemento que aparece no teu texto. Aqui, no fim, diz que o cão que as acompanhava morreu de fome. Então, esse é o fim dessa história. Passado um ano e meio, o cão... então, depois disso, o narrador, passado um ano e meio, conta o fim dessa cruzada das crianças, vamos dizer assim. O final não é feliz. Poxa. E só, Henriette, responda aquela pergunta inicial, o que você acha sobre a questão do Gabriel Garcia Marques e a questão da linguagem. Da ausência de domínio da linguagem, né? Apontar com o nome. Da incapacidade de nomear. É porque a vulnerabilidade também tem a ver com a nossa incapacidade, para responder tua pergunta anterior, de nominar e de compreender, porque ainda apontamos com o dedo. Função deítica, né? Deítica. De mostrar, né? Então, falta a partícula é, isto é. sim. Sim. Na verdade... Como é que o Graciliano escreveu isso antes, né? É. Será que o outro se influenciou? Será que Gabriel Marques teria lido o Graciliano? Com certeza, né? Com certeza. E é Porque importante... é muito próximo, né? Nós temos essas relações, né, de fontes, de textos literários que servem como fontes de outros textos.
Nesse texto aqui vai aparecer, era isso que o Drayton fazia referência, a cachorra-baleia. Pois é, eu pensei na baleia. Né? A cachorra-baleia, que é um cachorro que é, ou melhor, uma cadela, né? Que sofre um processo de antropomorfização, ao contrário do Fabiano. Né? E nós vamos ter, de novo, um cão nessa situação privilegiada, um cão humanizado no Cão das Lágrimas, do Saramago, do Ensaio sobre a Cegueira. Né? Então, esse jogo, assim como nós vamos ter um processo de zoomorfização no Germinal. Né? Então, nós temos o que como linha, tênue linha que separa sempre nas obras literárias, ou quase sempre nas obras literárias, isso que é perder a humanidade. Uma animalização. A animalização. O elemento que se faz presente, e esse elemento está presente também na Metamorfose do Kafka, é a impossibilidade de comunicação. O não acesso à linguagem. A perda da linguagem. Nós vamos ter sempre o não poder nomear, não saber nomear. Né? Ou não ver sentido no nomear. É que a... Unmündig, né? É que esse nomear, mais do que o se autoexpressar e a linguagem referencial, nomear os objetos, é porque quando eu falo, eu estou dirigido a alguém. Né? Tem o se expressar, mas é a autoexpressão dirigida a alguém. Isso é a comunicação. Né? É. Mas e na comunicação há um elemento a mais, que é só o fato de eu me dirigir ao outro e este outro me devolve o reconhecimento de que ele me ouve. Vê? Então, é nesse retorno que está o elemento contra a vulnerabilidade. Mas que nisso aí me parece que um elemento importante, que na literatura aparece, que em algum momento há referência aos ancestrais. Uhum. Isso é uma questão que talvez a gente deveria retomar, a questão do direito e os ancestrais. Uhum. Né? Muito bem. Eu quero agradecer o Mário Fly, a Henriette e o Drayton por ter nos trazido a todos nós uns textos tão vigorosos e tão candentes sobre essa temática da vulnerabilidade. E com isso o Direito e Literatura fica por aqui. Assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e não esqueça de participar, faça sugestões e comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.